Vem cá, você sabe qual é a sua situação previdenciária no ano que se inicia de 2023? Vou te explicar tudo isso no nosso vídeo de hoje. Me acompanhe até o final se você tem dúvidas sobre aposentadorias e benefícios do INSS. Eu me chamo Lennon Félix, sou advogado, especialista em aposentadorias e benefícios do INSS e todas as semanas eu trago conteúdo novo para esse canal numa linguagem super simples que você entenda e possa exercitar os seus direitos. Deixa o teu like se você gostar desse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo que eu trago aqui, ele é importante, ele é informativo e ele vai distribuir para muitas e muitas pessoas que, assim como você, também tem dúvidas sobre direito previdenciário, sobre aposentadorias, sobre benefícios pagos pela Previdência Social. Vamos para o nosso conteúdo de hoje que você vai desvendar qual é a sua situação previdenciária no ano de 2023. Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui um pouco sobre o histórico da Previdência Social e te encaixar na situação previdenciária no ano que começa agora, nesse ano de 2023. Se você não sabe, em novembro de 2019 foi aprovada a tão falada reforma previdenciária. Essa reforma, aprovada no dia 13 de novembro de 2019, fez uma verdadeira divisão na situação previdenciária das pessoas. Ou seja, quem já vinha contribuindo antes dessa data, antes de 13 de novembro de 2019, vai se sujeitar a determinadas regras da Previdência Social. Quem cumprir os requisitos vai se sujeitar a outras e assim pode se aposentar. E quem começou a contribuir após novembro de 2019 vai estar sujeito a regras totalmente novas e já adianto para vocês, bem piores. Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a divisão dos segurados do INSS. Segurados é aquela pessoa que contribui para o sistema previdenciário. Como assim, doutor? Eu posso ser segurado do INSS se eu trabalho de carteira registrada, onde o meu patrão, com parte do meu salário, ele vai retirar parte do meu salário e vai pagar ao INSS a Previdência Social como forma de contribuição previdenciária. Esse pagamento que é feito mensalmente, que é retirado do meu salário, ele é chamado de contribuição previdenciária e ele gera com o INSS o que nós chamamos de vínculo de segurado, ou seja, eu estou pagando e se acontecer determinada situação comigo, uma incapacidade, uma invalidez, eu vou estar coberto pelo sistema de previdência brasileiro, tá bom? Então, situação de segurado é esse vínculo que a gente tem com o INSS, normalmente através de pagamentos, tá bom? Então, isso vocês precisam entender para que vocês saibam qual é a sua situação em 2023. Então, vamos lá. Pessoas que vinham contribuindo com o INSS e até 13 de novembro de 2019 reuniram todos os requisitos para se aposentar. Não deu entrada na sua aposentadoria e quer dar entrada hoje. Essa pessoa vai se aposentar caso ela queira e seja mais benéfico para ela, de acordo com as regras antes da reforma previdenciária, que em geral são regras bastante benéficas. Então é interessante que você saiba que mesmo que não tenha dado entrada na sua aposentadoria lá atrás, se você reuniu todas as condições, você vai se aposentar, vai ter o seu benefício calculado com base nas regras anteriores. Isso é o que a gente chama no direito, uma nomenclatura chamada de direito adquirido. Ou seja, até 13 de novembro, você mulher que tinha 30 anos de contribuição, independentemente da idade, e você homem que tinha 35 anos de contribuição para o INSS, onde popularmente é conhecido como tempo de serviço, mesmo que você venha solicitar sua aposentadoria hoje, em janeiro de 2023, você pode optar por se aposentar pelas regras antigas. Isso é o que a gente chama de direito adquirido. Um segundo grupo de segurados da Previdência Social é o que a gente chama que vai se encaixar nas regras de transição. O que é isso, doutor? Me explica, traduz esse juridiquês aí. Deixa eu traduzir para você. Regras de transição são aquelas pessoas que também vinham contribuindo para o INSS antes de 13 de novembro de 2019, mas que nessa data, que foi a aprovação da reforma previdenciária, não reuniu todas as condições para se aposentar, para ter direito a um benefício previdenciário. Essas pessoas nem vão estar sujeitas às regras antes da reforma, tampouco vão estar sujeitas às regras pós-reforma. Elas vão estar naquelas regras do meio, que são chamadas as regras de transição. E aí, pessoal, a gente já não se aposenta apenas com o tempo de contribuição. Geralmente, essas regras de transição, ela reúne o somatório de dois requisitos, que são o tempo de contribuição e a idade do segurado no momento da aposentadoria. As regras de cálculo também foram modificadas. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Caso vocês queiram que eu trate sobre um determinado assunto, deixa nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer em trazer um vídeo novo sobre regras de transição.
Mas o conteúdo de hoje é importante que você saiba que, se você não reuniu todas as condições até a data da aprovação da reforma da Previdência, ou seja, até 13 de novembro de 2019, você vai estar nesse campo de regras de transição. E só para exemplificar, para não ficar um conteúdo aqui muito solto, regra de transição, por exemplo, nós temos uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com a idade mínima progressiva. O que é isso? Deixa eu explicar mais devagar para que você compreenda. Como o próprio nome dessa regra está dizendo, a idade ela vai progredindo ao longo do tempo. Ano passado nós tínhamos uma idade, esse ano, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós já tivemos a idade alterada. Então, para você ter uma ideia, a mulher que se aposentava antes, aos 30 anos de contribuição, pelo sistema de pontuação, e pontuação aqui nada mais é do que o somatório do seu tempo de contribuição com a sua idade. Então, você tem que atingir um determinado ponto para se aposentar por essa regra. Atualmente, as mulheres se aposentam com 90 pontos e os homens se aposentam com 100 pontos. Como assim? A mulher tem que ter 30 anos no mínimo de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. O que somado à sua idade, você vai poder se aposentar por essa regra de pontuação. Essa pontuação ela vai progredindo. A idade mínima progressiva, que é a regra que eu trouxe anteriormente, também ela vai progredindo. Atualmente, janeiro de 2023, mais precisamente a partir de 1º de janeiro de 2023, a regra também da idade mínima alterou. A mulher só consegue se aposentar aos 58 anos de idade e o homem aos 63 anos de idade, preservado sempre, pessoal. E assim, quando eu falar em regra de transição, você vai preservar o tempo mínimo de contribuição para as mulheres de 30 anos e para os homens de 35. Sempre lembrar desse tempo mínimo de contribuição que você tem que ter. Não é só eu ter a idade de 58 sendo mulher e a idade de 63 sendo homem que eu vou conseguir me aposentar por essa regra. Coloquem na cabeça que você tem que ter o mínimo de tempo de contribuição. Por que tem que ter esse mínimo? Como a regra é de transição, eu não posso trazer uma regra nova com um tempo de contribuição menor do que o que eu tinha na regra passada. Ou seja, se na regra antes da reforma eu precisava da mulher para se aposentar 30 anos, eu não posso agora exigir só apenas 25 anos. Então preserva-se 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 para os homens e a idade mínima, como eu falei, ela vai progredindo. Em 2023, 58 anos de idade para as mulheres e 63 anos para os homens. Pós-reforma, como é que fica a situação previdenciária dos novinhos aí, da garotada que começou aí a contribuir para o INSS, que entrou no mercado de trabalho agora já a partir de novembro de 2019. A reforma da Previdência, a ideia do governo federal na época, era justamente evitar aposentadorias que eles entendiam como precoce. Eu discordo dessa questão de aposentadorias precoces, principalmente na aposentadoria especial, que é um tema bastante polêmico que eu vou trazer aqui em outro vídeo, que eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto. Mas vamos lá. Após a reforma da Previdência, o que ocorreu foi a ideia do governo de evitar o que eles entendiam como aposentadorias precoces, ou seja, aposentadorias de pessoas muito jovens na cabeça lá dos governantes. Na verdade, na cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi quem aprovou essa famigerada reforma da Previdência aí em 2019. Então hoje, para os novinhos que entraram no mercado de trabalho agora, a partir de 2019, não se aposenta tão somente pelo tempo de contribuição, tão somente pela idade. A ideia da reforma previdenciária foi aliar o conceito de tempo de contribuição com idade, e a idade não é mais a mesma que era anteriormente. Para vocês terem uma ideia, a mulher antes se aposentava com 60 anos de idade e o homem com 65. Já agora em 2023 teve um acréscimo aí, a mulher só se aposenta com 62 anos, 15 anos no mínimo de tempo de contribuição, 180 meses de carência. É isso mesmo. A carência, pessoal, aqui não é aquela carência afetiva, é aquela saudade que você tem do seu companheiro, não. Carência para fins previdenciários é um número mínimo de pagamentos que você tem que ter para o INSS, para você ter acesso aos benefícios previdenciários. É isso que se chama de carência para fins previdenciários. Então você veja que a mulher, o exemplo que eu estou dando, ela vai ter que ter uma soma de vários requisitos. Ela tem que ter uma idade mínima, que já aumentou, antes era 60, agora 62. Vai ter que ter 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. E o pior, a reforma ainda trouxe um verdadeiro baque na forma de cálculo das aposentadorias. Se antes você se aposentava com a média salarial de 80% dos teus salários a partir de julho de 94 até a data da solicitação da tua aposentadoria,
Hoje pega-se toda a tua média salarial, ou seja, salários altos e salários baixos, e você começa a receber a tua aposentadoria a partir de 60% dessa média salarial. Então, para você, mulher, que vai se aposentar com 62 anos de idade e apenas 15 anos de contribuição, tu vai receber 60% da tua média salarial. É isso mesmo. Então, é interessante que você faça um planejamento previdenciário com um advogado especialista nessa área, um advogado que acompanha aí a tua situação e te indique qual é o melhor cenário, qual é a melhor época para você se aposentar. Se você tem dúvidas sobre planejamento previdenciário, eu já gravei um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar o card aqui logo aqui em cima, você acompanha esse vídeo, é um vídeo explicativo sobre o que é o planejamento, sobre a importância dele na hora de você solicitar a sua aposentadoria e principalmente para você não perder tempo e nem dinheiro. Então faz um planejamento previdenciário, é super importante, principalmente depois dessas regras trazidas pela nova reforma previdenciária aprovada em novembro de 2019. Fiquem atentos. Então, como é que aumenta o valor dessa aposentadoria? Só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Repetindo, se você mulher nova, entra no mercado de trabalho agora após novembro de 2019, quer se aposentar só com 15 anos de atividade com a idade, você vai se aposentar com 60%. Como é que aumenta? Cada ano, acima de 15 anos de contribuição, você vai aumentar 2 pontos percentuais. Exemplo, trabalhou 16 anos, você vai para 62% da sua média. Trabalhou 17 anos, você aumenta mais 2% na sua média salarial e assim por diante. Em resumo, quanto mais se trabalha e quanto a idade mais avançada, você vai se aposentar, em regra, com uma aposentadoria melhor. Então fiquem atentos. Recapitulando, os cenários de aposentadoria são esses. Pessoas com direito adquirido reuniram todas as condições para se aposentar antes de novembro de 2019. Pessoas que vão entrar nas regras de transição, aquelas que já vinham contribuindo, mas que não completaram os requisitos. E os novinhos que entraram no mercado de trabalho agora após novembro de 2019 vão estar sujeitas às novas regras da reforma previdenciária, tá bom? Se por acaso eu não respondi alguma dúvida que você tenha sobre regra de transição, direito adquirido, reforma previdenciária, já peço para você deixar aqui nos comentários, logo aqui abaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e ser notificado, porque semanalmente eu trago vídeos novos aqui para esse canal de forma totalmente gratuita e numa linguagem que você compreenda. Então era isso por hoje, te espero no próximo vídeo. Até lá!